Olá pessoal, estou aqui com um sujeito muito especial, o Dr. Osmar de Oliveira. Talvez você conheça ele da TV Band, da TV Bandeirantes, do futebol. Só que o Osmar é médico há mais de 40 anos, já foi médico de seleção de Master, seleção de basquete, do Corinthians, já foi médico de muita gente talentosa, de muita gente famosa, e gostaria de bater um papo com ele hoje, falar sobre a medicina dos tempos há 40 anos atrás e a medicina de hoje. Como que esse paciente ele se comporta? Você vê alguma diferença, Osmar, de hoje para 40 anos atrás? Esse paciente ele já chega mais bem preparado? Como que é essa interação entre paciente e médico? Bom, é uma questão complicada, mas é uma questão oportuna. Porque dentro desses 44 anos que eu já tenho de medicina, eu pude observar toda essa evolução. Não só a evolução da medicina em geral, principalmente do diagnóstico, do tratamento, dos recursos para você fazer o diagnóstico, como principalmente do comportamento do paciente para com o médico. Lá atrás, por questões históricas até, eu acho que o médico lá atrás ele era mais respeitado, né? A figura do médico era uma figura que gerava nos caminhos do médico um respeito muito grande. Ele estava atravessando a rua, ó, doutor. E naquele tempo, a medicina era feita muito pelo doutor da família. Então era um médico generalista que entendia de pressão alta, entendia de cardiopatia, era capaz de curar o rim, fazia diagnóstico de pele, era entre aspas assim, um sabichão. E essas pessoas tinham um respeito muito grande a esses médicos. Mas, naquela época, o grande recurso que o médico da família tinha, era de poder ter muita calma, muito tempo para examinar o paciente. Então o paciente se sentia, de um lado, seguro, porque está vendo o médico lá, pegou o estetoscópio, mediu a pressão, mandou falar aquele 33 que se falava antigamente, para ver como é que estava o pulmão, pôs o abaixador de língua. O paciente que estava ali deitado, ele se sentia como se algum expert estivesse fazendo um grande check-up no corpo dele, né? E ele saía de lá extremamente satisfeito com o diagnóstico do médico. Mas, evidentemente, que naquela época, o indivíduo tinha, por exemplo, uma lesão no coração. O médico, mesmo o cardiologista, falava assim, olha, você tem uma cardiopatia, uma doença do coração, e nós vamos estudar o que nós vamos fazer, eu vou depois te dar a resposta. Hoje, se você vai no consultório de um cardiologista, o doente chega lá e fala, eu sinto isso, ele ausculta imediatamente, ele já puxa o eletrocardiógrafo, já faz um eletrocardiograma na hora. Se bobear, o médico que tem um pouco mais de recurso, ele já tem um ecocardiograma para fazer dentro da sua sala, e logo em seguida ele pode fazer exames de laboratório que hoje estão muito mais aperfeiçoados do que era antigamente, e pode fazer uma tomografia, fazer uma ressonância, de tal forma que o indivíduo chegou às 2 horas da tarde, ele sai às 6 horas com o diagnóstico, não o diagnóstico de uma cardiopatia, mas um diagnóstico completamente esmiuçado. E os recursos terapêuticos que o médico tem hoje fazem com que o tratamento tenha muito mais sucesso do que tinha antigamente. Você pega 44 anos atrás, por exemplo, um câncer, em qualquer região do corpo, era um transtorno e a família ficava praticamente contando os dias que aquele indivíduo, aquele paciente ia conseguir viver. Hoje, 85% de todos os casos de câncer são curáveis, né? Curáveis voltando a zero. E mesmo aqueles 15% que são mais graves, eles melhoram muito através de uma quimioterapia, de radioterapia e de outros medicamentos que tem por aí. Mas, nesse período todo, embora a medicina tenha evoluído do ponto de vista de diagnóstico, de recursos de imagem, de conhecimento do médico, de aperfeiçoamento de técnicas, o paciente também modificou-se. Não é mais aquele paciente de 44 anos atrás que vinha e sentava ficando esperado no consultório. Hoje, ele já chega ao médico assim. Ele sabe que ele tem uma dor de cabeça nessa parte frontal aqui. Com certeza, ele não chega mais no médico hoje e fala, eu tenho uma dor de cabeça aqui, e o médico vai lhe fazer pergunta, que horas que dá? E à noite? E quando você deita aqui, quando você deita lá? E quando você toma friagem? E quando você está resfriado? Ele já vem com as lições do Dr. Google, já tirar. Já ficou a noite inteira consultando a internet, e ele chega e fala, doutor, eu tenho uma dor de cabeça que dá do lado de cá, mas eu tenho certeza que a origem dela
não é da coluna cervical, porque ele deu isso no Google. Eu tenho certeza também que não é do labirinto, porque eu li que quando a dor de cabeça é do labirinto, ela tem essa característica, e eu acho que eu posso ter aqui uma sinusite. Bom, e muitas vezes ele acerta, porque ele foi pela linha da exclusão. E Osmar, 40 anos atrás, o termo marketing, com certeza você nem tinha ouvido falar, apesar de ser implantado, porque instintivamente são melhorias na administração, ou se não melhorias na parte de trazer novos pacientes. E hoje é muito forte, hoje é difícil viver uma clínica sem a área do marketing. Qual a importância você vê do marketing hoje na medicina em geral? A importância é muito grande. Olha, eu me lembro, por exemplo, de um colega meu, ortopedista, Dr. João de Vicenço, famoso, que era um ortopedista que tinha um consultório dentro de um hospital, o Hospital Dom Pedro II aqui, mas o Palmeiras tinha um jogador chamado Aquiles, que era o nome verdadeiro dele, e o Aquiles quase precisou encerrar a carreira porque ele teve uma ruptura no tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles do Aquiles. Né? E naquela época, o que se fazia? Você botava uma bota de gesso, ficava 3, 4 meses com aquilo, a fisioterapia naquele tempo, Vitor, era extremamente precária, o forno de pia que você acendia com um pequeno fogareiro lá, uma coisa álcool, muito rudimentar. Mas o João de Vicenço operou o Aquiles do Aquiles. E o Aquiles se recuperou e voltou a jogar. Pois é, o que aconteceu? Os jornais esportivos da época, o Esporte, a Gazeta Esportiva, Esporte Ilustrado, todos eles noticiaram isso. De tal maneira que os outros jogadores, os outros clubes, acharam que ali, naquele Hospital Dom Pedro, tinha um mago da ortopedia. E ele começou a operar. Jogador do Corinthians, do São Paulo, jogador que veio do Rio de Janeiro. Na verdade, o que o João fazia, ele sabia como usar aquele marketing que ele nem sabia que era marketing. Aquilo foi acontecendo na vida dele. E eu aprendi muito com o João, não só na parte de medicina, mas o modo como ele cativava. Ele era um sujeito assim, bonachão. Todo mundo que chegava lá, as jogadoras de basquete, por exemplo, eu nunca esqueço que a Hortência, quando eu cheguei na seleção brasileira de basquete, a Hortência teve uma lesãozinha no joelho, pequena, e eu falei para ela, Hortência, o campeonato está aí, eu vou te fazer uma pequena infiltração, que era o recurso que a gente tinha na época, e eu tenho certeza que você vai ficar boa. Ela, com toda a educação do mundo, ela falou assim para mim, mas no meu joelho só o Dr. João que mexe. Né? Que eu podia chegar ali, então você vai no Dr. João, problema seu. Eu falei, não, peraí, nós vamos almoçar, você está no ginásio de Ibirapuera, e aqui, depois do almoço, você vai comigo até o Dr. João. E eu fui, então, com ela até o Dr. João, e o João me cumprimentou, e ela falou, eu vim aqui tomar aquela infiltração que o senhor sempre me faz, e o João disse para ela, não. O seu médico é o Dr. Osmar? Então daqui para frente ele que te cuida, brincando assim, porque ele sabe mais do que eu o que era uma mentira. E a Hortência, então, voltou para a concentração, a dizer, eu tinha chegado naquela época, naquela hora. Ela falou assim, esse aqui vai ser o nosso médico por muito tempo, porque o Dr. João de Vicenço falou. Eu nem tinha ideia de que aquilo era um grande marketing para mim. Sim. Então, porque aquilo acabou me custando a permanência na seleção brasileira de basquete feminino por uns 8 anos. Depois eu fui agregado ao basquete masculino. Então, através desse marketing que foi criado, eu vi crescer a Hortência, cresceu a Paula, chegou o Oscar, chegou o Marcel e vários outros jogadores. E isso aí começou a reverter para mim, hoje eu tenho consciência disso, num marketing positivo. Esse aqui é o cara que cuida do Oscar, é o cara que cuida do Marcel. Com isso eu arrumei emprego na faculdade, e a faculdade me usava, a Faculdade de Educação Física, me usava como um professor que é o médico dos maiores jogadores de basquete e de vôlei que tem aqui no Brasil. Como eu disse, antigamente até instintivamente o marketing era feito. Hoje está no nível mais profissional. Claro. Hoje a gente usa muito recurso da internet, consegue criar até celebridades instantâneas na medicina, como qualquer outra área. Só que naquela época foi instintivamente feito um trabalho que o Osmar conseguiu se dar bem com o negócio, só que não foi uma coisa pensada. Hoje ele tem consciência disso tudo. E Osmar, pra gente, Osmar, eu convivi com ele há um tempo, é um sujeito que tem 1 milhão de histórias e principalmente ele sabe contar a história. Então se a gente deixar, esse vídeo vai ficar muito grande. Para finalizar hoje, você acha que o seu paciente, ele chega aqui, no quê? No boca a boca, através de uma campanha,
o que você sente, os seus pacientes em geral. De onde que vem o seu paciente? O meu paciente, Vitor, vem de todos os lugares, de todas as formas que você pode imaginar. É claro, por exemplo, eu estou falando, batendo esse papo com você, só que daqui a pouco vai na internet. Com certeza, alguém que está nos assistindo vai falar, mesmo, eu tenho aquela dor nas costas e eu esqueci desse médico. Aí ele lembra que eu fui médico do Corinthians, você me apresentou agora, amanhã ele está ligando aqui no consultório para marcar a consulta dele. Então, esse é um ponto em que o marketing, principalmente do jeito que ele está aí com a internet, ele acaba chegando a todas as pessoas. Outras vezes é o sucesso que a gente tem no consultório, você cura um joelho de uma pessoa, ele fica tão grato a você, que ele vai falar para os amigos, ele vai onde ele joga bola, ele conta para todo mundo, e ele acaba sendo um indicador. Né? Muito bem. Outras vezes ele tem até a necessidade íntima de me ligar e falar, aqui eu sou o Vitor, lembra? Aquele do joelho, olha, eu estou mandando um amigo meu, queria que o senhor tivesse todo o carinho, ele se sente bem, ele sendo um encaminhador de um amigo dele. A satisfação é tão grande que ele procura. Perfeitamente. Agora, por último, e aqui eu deixo um recado para todos os meus amigos médicos, e como você falou que eu conto histórias, eu vou contar um fato que se passou aqui nessa sala muito recentemente. Eu chamo aqui pelo computador uma senhora, e conforme ela veio entrando naquela porta, do jeito que ela andou, ela estava com um vestidinho simples assim acima do joelho, eu aqui olhei o joelho dela e fiz o diagnóstico. O que não é difícil, qualquer ortopedista faria. Um joelho inchado, um joelho já com um desvio para dentro, uma senhora, isso é importante por causa da idade, andando muito devagar, com uma bengala. Aqui na minha cabeça eu falei, bom, trata-se de uma artrose de joelho. E já sabia como eu ia conversar. Mas eu tenho uma mania que eu trago desde o meu primeiro ano de formado. A mulher sentou, eu deixei ela contar a história toda. Essas histórias muitas vezes chateiam o médico, porque elas são muito repetitivas, e as pessoas com mais idade, elas acabam indo a pormenores que não têm importância, mas a minha obrigação é pelo menos ouvir. Aí eu pedi a essa senhora que ela deitasse na mesa que eu ia examinar. Aí eu saí por aqui, ajudei, uma senhora, peguei no braço dela, ela subiu naquele banquinho, ajudei ela a deitar. Eu sabia que era artrose, e quando eu pus a mão no joelho dela, o diagnóstico estava mais confirmado do que antes. Aí virei a patela para cá, virei para lá, mandei ela dobrar o joelho, eu coloquei a mão em cima do joelho, fui ver o outro, fiz umas perguntas, e aí ela começou a chorar. E eu falei, mas senhora, estou provocando alguma dor, né? Ela falou, não, doutor, não ligue para isso. E aí ela desceu, eu fiz ela sentar de novo, aí eu fui brincar com ela. Eu falei, olha, com toda a sua idade, e chorona ainda, você vai ter que me contar o segredo disso. Aí ela falou, doutor, eu vou te falar, o senhor é o 17º médico que eu procuro para ver se o meu joelho tem uma salvação. Mas o senhor foi o único que colocou a mão em mim. Né? Então, na verdade, o que essa mulher queria? Ela sabia que eu, com todas as limitações da medicina e as minhas limitações pessoais, eu não ia ter um remédio, a espinheira santa, o cravo do diabo que pudesse resolver aquilo. Na verdade, o que aquela mulher precisava? Ela precisava de atenção, precisava de carinho, de alguém que a escutasse, de alguém que fosse mexer na perna dela, não que naquela hora o médico está pensando no próximo paciente, ou na cirurgia que ele vai fazer amanhã, mas o fato de ele estar tocando o paciente, isso é mistério, isso é coisa da medicina, é fator fundamental de cura. Eu não vou dizer se essa mulher me mandou mais alguém ou não, porque eu não tenho essa capacidade de memória, mas com certeza absoluta, no ambiente que ela vive, na família, no clube que ela frequenta, no mercado, no açougue, no shopping, com certeza ela falou, descobri um médico. Exatamente, ela se sentiu especial. Claro. E é isso que você que lida com cliente, lida com paciente, cada um tem que se sentir especial, independente se você tem uma agenda lotada, tem 100 pessoas por dia ou 3, essas 100 pessoas têm que sair com um nível de satisfação tão alto quanto as 3. E é isso que o Osmar, por isso que tem todo esse sucesso na medicina, não só na medicina é um médico muito respeitado, porque ele faz com que cada paciente se sinta especial. E durante muito tempo, eu convivi aqui com o Osmar e sei muito bem que todos os pacientes dele saem daqui com esse nível de satisfação alto, querendo propagar essa alegria. E eu acho que é assim que sobrevive. O seu negócio, você está propondo algo, faça sempre o melhor. Eu tomo por vários doutores da alegria, né? Todo domingo
um grupo de artistas, de atores, sem nome, vão todo domingo lá no Hospital das Clínicas, né, vestidos de palhaço, para brincar com as crianças, principalmente aquelas crianças que têm câncer de medula, né, e os trabalhos científicos que fazem hoje em dia, lá no HC, mostram como está o nível dos glóbulos brancos e vermelhos antes da brincadeira com os doutores da alegria e depois, né, ninguém tocou em ninguém deu nenhuma injeção, ninguém colocou soro e o estado dos glóbulos se modifica porque aquelas crianças sentem a brincadeira, o companheirismo e sentem que estão protegidas por aquelas pessoas. Eu não sou um doutor da alegria, mas eu procuro, não sei se eu estou até sendo pouco ético aqui, mas eu procuro dar um pouco de alegria para os meus pacientes. E do outro lado eu também aprendo muito com eles, né? Há pouco tempo tinha aqui um casal no meu consultório e eu perguntei para ela o que ela tinha e ela começou a me contar uma história muito antiga, ela foi no passado. Aí ela falou assim, olha, em 1930, aí o marido falou, ó, para com isso, em 1930, não tinha nem campeonato. E ela começou a insistir e ele chegou para mim e falou assim, doutor, minha mulher tem mania de contar umas coisas do tempo do avião a lenha. E eu morri de dar risada com isso. E hoje, às vezes, nas minhas transmissões, nos meus comentários, eu falo, e esse jogador é tão antigo quanto o avião a lenha. Aprendi com esse paciente, o senhor da Moca, é meu paciente até hoje, agora eu consulto ele também, além da esposa. Gente, tem muita coisa para extrair dessa figura aqui. Deixa um tchau e uma última dica. Acho legal você deixar uma dica do que não fazer na medicina, doutor, do que um médico, talvez para ganhar espaço, talvez por publicidade, faça, mas na sua opinião, o que não fazer porque no futuro pode refletir mal para a sua carreira? Eu acho que o médico tem que zelar muito pelo paciente dele, tem que zelar pela verdade. Quando ele não souber um diagnóstico, ele tem que ter a hombridade, a honradez de falar, senhor, eu não sei o que o senhor tem, vou mandar para um amigo meu que é especialista nisso. Acho que o doente, o paciente merece esse respeito. Eu sei que todo mundo tem sua vida, todo mundo precisa do dinheiro para sustentar sua família, para crescer na vida, mas eu vou falar aquilo que eu faço. De vez em quando chega um paciente aqui que eu percebo, muito simples, pelas próprias roupas, pelo modo de falar, e eu fico aqui comigo, mas como é que esse homem arrumou dinheiro para pagar uma consulta particular comigo? Não? E eu faço a consulta normal e depois no final eu pergunto, qual é a sua profissão? Não? Que já não tem mais importância no diagnóstico. E quando ele me fala, a minha profissão é essa, e eu percebo que aquela profissão é uma profissão que paga um salário mínimo e meio talvez, para esse homem, eu termino a consulta, enquanto ele está saindo pela porta eu pego o telefone, falo com uma das minhas secretárias e falo, por favor, não cobre consulta dessa pessoa. Alguns até voltam. Eu falo, doutor, o que você está fazendo? Estou te fazendo isso de coração. Isso aí é função do médico. Você vai ganhar dinheiro, você que é colega meu, você vai ganhar dinheiro de outras formas lá na frente e talvez Deus vai lhe abençoar a ponto de não lhe causar as doenças que essas pessoas que sentam aqui têm. Faça isso. Doutor Osmar de Oliveira, mais lúcido do que nunca. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado a você, Vitor. Até mais. Companheiro.